Paz do Senhor, meus amados queridos irmãos, estamos nesse dia de hoje que nos fez o Senhor, nos alegrando, nos regozijando nele, e em gratidão a Deus também pela oportunidade de estarmos aqui estudando mais uma lição preciosa desse trimestre, que tem falado conosco sobre a família, um projeto de Deus. E já estamos chegando na lição de número 8, que estudaremos agora no domingo, dia 25 de fevereiro, e o título dessa lição vai falar sobre família, uma obra em permanente construção. Quero te convidar a participar conosco, a divulgar também esse canal da Escola Dominical para aquelas pessoas que você conhece, para a sua família. Quem sabe vidas não podem estar sendo abençoadas também através desse estudo da Escola Dominical abençoado. Quero de antemão agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede, pelo dom da vida, de estarmos aqui estudando nesse dia maravilhoso. Também quero fazer um agradecimento ao meu pastor pela oportunidade, pastor Moisés, e estendendo meus agradecimentos aos superintendentes, pastor Elíria, todos os demais líderes da nossa igreja, nossos pastores. Também eu sempre gosto de frisar, que não aparece no vídeo, mas que sempre por trás está aí preparando o vídeo, fazendo toda a edição, a evangelista Elaine, também que faz todo o trabalho para depois esse vídeo ser postado no YouTube e chegar até a sua casa. Deus também abençoe poderosamente. Amados, vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus, pedindo a Deus direção pelo nosso estudo. Amado eterno Deus, somos gratos a Ti pela rica oportunidade que temos de estar estudando a Tua Palavra nesse dia. Somos gratos por essa revista, esse trimestre, Deus tem falado tão profundamente aos nossos corações, tem nos abençoado, nos direcionado. O meu pedido nesse dia é que o Senhor venha continuar abençoando a nossa igreja, abençoando a nossa cidade, abençoando o nosso estado, o nosso país, e abençoando em especial, Deus, cada família. Pai, cada lar aqui representado nesse dia, nessa escola dominical, que seja abençoado pelo Senhor. E se porventura, ó Deus, ao longo da lição, ao longo desse dia, alguma família que estiver conectada, participando dessa escola, estiver enfrentando problemas na sua casa, Pai, que o Seu Espírito Santo possa agir, transformar a situação, que o Teu bálsamo, ó Deus, venha trazer cura, transformação e libertação e restauração de casamentos, ó Deus. Nós cremos dessa forma, nós cremos em famílias restauradas, porque o Senhor é poderoso para isso. Fica conosco, nos dê um dia abençoado, um estudo abençoado, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, amados irmãos, o título nós já lemos e ele fala sobre uma família em permanente, uma obra em permanente construção. É interessante porque esse título nos chama a atenção que ser família e família é algo dinâmico, é algo que está em permanente movimento, não é algo estático que está parado, é algo que está em permanente movimento. E o comentarista, eu creio que ele foi muito feliz ao colocar o título de permanente construção, porque na nossa casa, às vezes, nós somos assim, sempre queremos mudar algo, sempre queremos melhorar algo, sempre queremos pintar uma parede, fazer uma pequena reforma, às vezes ampliar um cômodo. E esse desejo de estar sempre melhorando, sempre buscando melhorar na estrutura física da nossa casa, ele também precisa se refletir na nossa estrutura física, espiritual, mental e também no nosso casamento, também refletir isso na nossa família, na relação com os filhos, na relação com o cônjuge. Nós precisamos sempre estar buscando esse desejo de estar sempre melhorando, sempre em movimento, reformando, sempre construindo o que é necessário. Esse é o objetivo. O texto áureo está baseado em Marcos capítulo 10, versículo 9, e ao longo da lição nós vamos estar voltando sempre um pouco nesse texto áureo, mas ele é de extrema importância, porque no mundo moderno que nós vivemos, falar em família, como nós temos falado esse trimestre, para muitas pessoas isso é algo do passado, isso é algo ultrapassado, isso é algo que deve ser ignorado. Mas para nós que servimos ao Senhor, que temos a nossa Bíblia, sempre gosto de citar a nossa Bíblia como regra de fé, prática e conduta, como nosso manual, família não é algo ultrapassado, família é algo da vontade de Deus para o ser humano, é bênção de Deus para o ser humano. E aí o texto áureo vem justamente confirmar isso, que aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Aquilo que Deus fez a junção, o homem não tem autoridade, não tem poder para separar. A verdade aplicada, ela fala:
A família é uma construção permanente, que não se acha pronta, mas constrói-se com compreensão, amor e carinho. Então, meus amados irmãos, a família não é algo que se encontra pronta, não é algo que nós podemos comprar no supermercado. Eu agora juntei dinheiro, como às vezes a gente junta dinheiro para comprar um carro, comprar um bem, um celular novo, algo desse tipo. E família não é dessa forma. Eu não consigo juntar dinheiro na prateleira do supermercado e comprar uma família nova. É algo que precisa ser construído. E a verdade aplicada vem justamente dizer isso. Não é pronto. A partir da união de um homem e de uma mulher, quando Deus a junta e é realizado o casamento, a partir daí se inicia uma construção de uma família, porque depois virão os filhos, os netos, e tudo isso vai fazer parte da família que se iniciou no casamento. Bom, objetivos da lição são 3. O primeiro deles é mostrar que a família é uma obra em processo, sempre contínua, sempre em construção. O segundo objetivo é explicar que o casamento não pode ser experimental. É interessantíssimo esse tópico, nós vamos falar muito sobre isso, porque o casamento ele não foi feito para ser algo descartável. Nós vamos entender isso já já. Permaneça com a gente aí. E o terceiro tópico, orientar que o casamento é um aprendizado constante. Ninguém já aprendeu tudo a ponto de não querer aprender mais, não comportar mais aprendizado. A nossa vida ela deve ser uma constante busca pelo conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra de Deus, conhecimento de estudo secular. Eu fiz uma faculdade, vou parar por aí? Não. Se você tem o desejo de continuar estudando, tem a possibilidade, continue estudando, continue buscando conhecimento. Em momento algum isso vai ser contra a palavra de Deus. Mas nós que somos servos de Deus jamais podemos esquecer que a principal base de conhecimento que nós devemos ter é justamente a palavra de Deus. Esse é o cuidado que nós devemos ter. Bom, e o casamento é um aprendizado constante. Todos os dias nós estamos aprendendo e melhorando e aperfeiçoando. Bom, o texto de referência está no Salmo 128. E é interessante, meus irmãos, a gente vai lendo ele pausadamente, vamos buscando algumas informações. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então o salmista ele coloca 2 condições básicas. A primeira, temer o Senhor e andar nos seus caminhos. Se a gente teme ao Senhor e anda nos caminhos, nós somos bem-aventurados. A palavra bem-aventurados, ela traduzindo para o nosso idioma, para o nosso contexto, ela significa alguém que é feliz. A pessoa bem-aventurada é uma pessoa feliz. Então o salmista está dizendo o seguinte, feliz é aquela pessoa que anda e que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Se a gente temer ao Senhor e andar nos seus caminhos, nós vamos ser bem-sucedidos no emprego, no casamento, na família, em todos os aspectos da nossa vida. Versículo 2. Pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. Outro aprendizado que eu tenho logo no versículo 2. A Bíblia está ensinando que a gente não pode ser preguiçoso. A Bíblia está chamando a atenção, principalmente, vou trazer isso aqui para os homens, que têm incumbência, responsabilidade primeira de levar o sustento para a sua família, de levar o sustento para a sua casa. Comerás do trabalho das suas mãos. Então o trabalho é uma dádiva, é uma bênção de Deus, para nos abençoar, para nos dar sustento. É a forma como Deus colocou para nos abençoar. Feliz serás e te irá bem. Versículo 3. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da sua casa. Uma pequena pausa. A videira é a planta que produz a uva. E é interessante, se você tiver a oportunidade de conhecer a videira, a parreira de uva, vamos assim dizer, ela cria ramificações e ela vai se espalhando, ela vai se entrelaçando. E se você, por exemplo, coloca ela numa cerca, ela vai se entrelaçando na cerca e ao longo de toda aquela cerca ela vai dando frutos, ela vai produzindo, ela vai dando cachos de uva. E aí eu aprendo 2 coisas com essa parte da videira. Quando fala que a mulher será como a videira frutífera aos lados da sua casa, está dizendo que aquela mulher que teme ao Senhor, aquela esposa abençoada que obedece os preceitos do Senhor, ela produz frutos. E é interessante que na Bíblia normalmente se associa o vinho ou o suco de uva, que é
o suco extraído do fruto da videira, que é da uva, a alegria. Então olha só que interessante, a mulher, quando ela é a videira, ela ela produz alimento. Em que sentido? Alimento no sentido do aconchego, no sentido de estar próximo, de estar protetora dos filhos, da família. E ela também, ela serve o alimento que traz alegria. Bem interessante isso. Fala que a videira é frutífera aos lados da sua casa, e os teus filhos serão como plantas de oliveira à roda da sua mesa. A oliveira, na Bíblia, ela tem um simbolismo muito interessante, porque ela é uma planta, primeiro assim, a característica da oliveira, uma planta que ela demora a produzir, ela leva em torno de 15 anos para produzir o seu fruto. E os filhos, na tenra idade, eles ainda não estão muitas vezes produzindo frutos. E eles vão produzir frutos mais tarde, com o crescimento, com a maturidade. E a oliveira é assim. Outra coisa interessante, a oliveira, ela também está ligada a azeite na vida. Ela produz o azeite representa a unção. E a oliveira tem uma característica muito interessante. Ela é resistente, ela é uma árvore forte, resistente. Você pode cortar a oliveira na altura da raiz e ela vai sair brotos de novo, ela vai brotar novamente. E a oliveira é uma planta que pode durar por séculos. Então olha só, tudo começa no versículo 1, que fala que aquele que teme ao Senhor anda em seus caminhos, toda a sua descendência vai ser abençoada. A esposa vai produzir frutos, o marido vai ser feliz com o seu trabalho, produzir com suas mãos. A esposa produzirá frutos, servirá de alimento para a família, alimento espiritual, alimento do aconchego, alimento do aconselhamento. Os filhos serão como plantas de oliveira, aquela planta forte, resistente, que também produz frutos, à roda da tua mesa. E o versículo 4 vem fechar esse entendimento. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então volta lá no versículo 1, que o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele é abençoado. E o versículo 5 fala, o Senhor te abençoará desde Sião e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias de sua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Então esse salmo na Bíblia, o Salmo 128, nós já trabalhamos no departamento de família, ele é muito conhecido como o Salmo da Família. Ele fala da experiência do homem, ele fala da experiência da esposa, dos filhos, ele envolve toda a família nesse salmo. E tudo está baseado no temor e na obediência de seguir os caminhos dos preceitos do Senhor. Amém? Bom, introdução. Uma família não se faz de um dia para o outro. Eu achei muito interessante algumas colocações que o comentarista pastor Valdir Alves traz nessa lição. Ele é muito prático na forma de trazer. E o primeiro aprendizado começa logo na primeira frase da introdução. Uma família não se faz de um dia para o outro. Volto a dizer, como eu disse lá no início, não é possível numa prateleira do supermercado comprar uma família pronta. É necessário que se construa. A construção de um bom relacionamento familiar leva tempo e precisa de uma semeadura diária. Então, assim como uma plantinha precisa ser regada diariamente para que ela cresça forte, produza, a família também. Ela precisa ser regada, ela precisa ser cuidada. É uma semente, todo dia tem que lançar uma sementinha de amor, uma sementinha da compreensão, uma sementinha do companheirismo. Todos os dias só tem que estar plantando essas sementinhas. E uma coisa interessante é que isso leva tempo. Nós falamos agora do exemplo da oliveira, que é uma árvore que leva em torno de 15 anos para produzir os seus frutos. Existem árvores na natureza que levam muito mais tempo que isso para produzir os seus frutos. Mas elas frutificam. E quando elas frutificam, que elas crescem, elas se tornam árvores fortes, vistosas, que produzem unção. O caso da oliveira é interessante demais, porque a oliveira ela demora a produzir, mas quando ela produz são frutos de excelência. São frutos que vai abençoar, porque o azeite ele podia ser vendido. Nós temos o caso daquela mulher em 2 Reis, viúva, no capítulo 4, que o azeite ele pôde ser vendido para pagar, que era um produto caro, para pagar a dívida dela e de seus filhos. O azeite ele representa a unção também. Então, olha, em todo tempo sejam alvas suas vestes, nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Né? O sacerdote, quando ele ungir um rei, ungir um profeta, ele normalmente levava uma botija de azeite. Então é interessante que nós vemos vários significados.
Só que o azeite, para ser produzido, leva no mínimo 15 anos a planta para começar a produzir. Então nós estamos vendo aqui, completando o que diz a introdução, que fala que todos nós somos eternos aprendizes em matéria de família. Leva tempo, não é da noite para o dia, e é um processo constante, todos os dias. E nós seremos eternamente aprendizes. Vamos passar por essa terra, nós vamos nos encontrar com o Senhor no futuro, e mesmo assim, estaremos, o tempo que nós estivermos aqui, estaremos aprendendo e buscando aperfeiçoamento todos os dias. E é interessante que a pastora Leonai colocou no estudo dela uma frase que me chama a atenção, que fala que a família é de origem divina e não de origem humana. Essa é a diferença. Aqui no mundo eu posso aprender coisas que são de origem humana e isso me trazer, talvez ser fácil de aprender, mas a família não. Ela foi criada por Deus, a origem dela é divina, ela não é humana. Bom, tópico primeiro fala que a família é uma obra em processo. Definição de processo. Olha que interessante. Conjunto de medidas tomadas para atingir um objetivo. Ação continuada. Realização contínua. Algo em andamento, em desenvolvimento, em construção. Casamento não vem pronto, se constrói. O Salmo 127, versículo 3 ao 5. Vamos usar a referência aqui que o salmista trouxe para a gente. Salmo 127, versículo 3 ao 5. Só fazer a leitura. Fala o seguinte: eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Então os filhos são flechas. A aljava era aquela bolsinha que carregava as flechas das pessoas que atiravam com arco e flecha no passado. Então, bem-aventurado é o homem que enche dele as suas aljavas, que tem os seus filhos como flechas na mão do Senhor. Bom, casamento não é sorte, loteria, mas é uma construção diária. Marido não vem pronto, você faz. Você tem um marido que você faz. Esposa não vem pronta, você faz. Você tem esposa que você faz. O seu cônjuge vai ser o espelho do que você é e como você relaciona ou trata. Vamos lá, meus irmãos, só para entender essa introdução. Primeiro ele fala aqui de processo, tá? Tópico primeiro. O processo é uma coisa que ele deve ser contínua. E o mais interessante é, se você trabalha numa empresa que foi mudado os processos, foram criados novos processos, é muito interessante porque o processo ele é criado, existe uma equipe que estuda, pesquisa aquele processo, fala, olha, antes a máquina funcionava desse jeito, nós vamos mudar o processo e antes de entrar o equipamento na máquina ele vai passar por tal lugar, porque isso vai ganhar tempo lá na frente, isso vai melhorar a qualidade do que vai ser produzido. Só que o interessante é que o processo ele não é algo definitivo, porque quando se inicia a produção, beleza, mudamos o processo, vamos colocar de forma diferente na máquina. Mas quando se inicia a produção, às vezes, daquele produto, chega-se à conclusão que o processo precisa ser aperfeiçoado. Então é muito comum nas empresas, quando eles criam um processo, que eles criam um projeto para mudar alguma máquina ou um processo de trabalho, que aquele processo ele tem um tempo de revisão. Periodicamente eles estão revisando e vendo se aquele processo precisa ser ajustado. Casamento é a mesma coisa, casamento é um processo. Então o comentarista coloca para a gente aqui que é uma ação continuada. Periodicamente, eu vou ousar a dizer, todos os dias, diariamente eu preciso estar aperfeiçoando aquele processo. E o outro ponto que ele coloca aqui, que casamento não é loteria, não é sorte. Ninguém vem pronto, isso é verdade. Você tem a esposa que você faz, você tem o marido que você faz. Em que sentido isso? Quando nós nos casamos, nós viemos de famílias diferentes, com costumes diferentes, com hábitos diferentes. O marido vem de uma origem, a esposa vem de outra. Às vezes cidades diferentes, culturas totalmente diferentes. Só que a partir de agora, essas culturas diferentes elas precisam se unir e se transformar numa só carne, num só pensamento, numa só forma de agir. Então esses ajustes iniciais são necessários. E quando o comentarista fala que você tem a esposa que você faz e o marido que você faz, é justamente nessa construção em conjunto. Se não houver diálogo, se não houver uma boa comunicação nessa construção do casamento, algo pode se perder no caminho. E aí quando ele coloca é justamente interessante. O seu cônjuge vai ser o espelho do que você é.
e como você se relaciona ou trata. Então, o seu cônjuge, nesse processo de construção, nesse processo de harmonia, nesse processo de melhoramento se transformando numa só carne, um só pensamento, uma só forma de agir, muitas das vezes é necessário adaptações, correções. E é interessante que o comentarista coloca algo que é interessantíssimo, porque o seu cônjuge vai ser o espelho daquilo que você é com ele. Existem exceções? Infelizmente existem. Tem pessoas que nós vamos ver ao longo da lição que ele não quer mudar. Né? Ele não falta talvez até mesmo se converter primeiro para depois haver uma mudança na pessoa. Mas falando de casamento, aquilo que o comentarista coloca é: se você trata o seu cônjuge com amor, com respeito, com dedicação, subentende-se que, sendo um servo de Deus, uma serva de Deus, com conhecimento da palavra de Deus, ele também vai lhe retribuir da mesma forma. Ah, não está retribuindo. Diálogo. É a fase de ajustes, é a fase de se iniciar o casamento, sentar. Ah, já tem 20 anos de casado, acontece tais coisas. Senta, conversa, coloca os pontos em determinados ajustes, faz o ajuste. É diálogo, é o processo, é constante construção, constante mudança, constante aperfeiçoamento. Bom, 1.1. O que foi construído junto é mais sólido de difícil desconstrução. Por isso da importância de construir o casamento a dois. O casamento se constrói, eu costumo sempre dizer, o casamento normalmente se constrói a dois, mas na maioria esmagadora das vezes, ele também se destrói a dois. Quando os cônjuges não querem ceder, quando não querem dialogar, quando não querem conversar. Tem cônjuge que constrói junto e cônjuge que busca o conforto de algo pronto. Casamento não se vende na loja da esquina, nem no shopping. Casamento é um processo que dura a vida toda. O nosso texto oro fala: portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Ao nos casarmos, não esgotamos e não chegamos ao fim do processo. Depois virão os filhos, depois eles se casam, se juntam-se a nós os genros, as noras. Pessoas vindas de outros ambientes e culturas, outras criações. E precisamos aprender a conviver. Depois chegam os filhos dos nossos netos, e alguns alcançarão bisnetos. É uma nova experiência. Cada fase é um ciclo e vamos nos adaptando a cada etapa. Então, a cada fase da nossa vida é um ciclo que vai se completando. E nós vamos nos ajustando, nos adaptando a cada etapa. Então, por isso que o comentarista coloca que o casamento ele não vem pronto, não é algo que você compra na prateleira de um supermercado. Quando nós nos casamos, não esgotamos. Casei e é só isso. Não. Existe a convivência, o dia a dia, depois virão os filhos, existe a adaptação agora do casal com mais um membro na família, que é os filhos. E depois esse filho novamente se casa, e no futuro o filho vai se casar, ou seja, a síndrome do ninho vazio, os casais terão que se readaptar novamente a serem só os dois naquele ciclo ali mais íntimo, diário. E depois virão os netos, que é uma outra etapa da vida, e alguns alcançam até bisnetos, ou seja, tudo isso faz parte de etapas da nossa vida. São processos que são construídos diariamente. E nós precisamos aprender a conviver em todos esses processos, todas essas fases. O comentarista também coloca como suplemento que a responsabilidade de cada um de nós em construir nossos lares e preservá-lo como projeto de Deus. É nossa responsabilidade. Que a minha esposa, né? A gente ouve muitas pessoas às vezes lamentando sobre o casamento. Falar que a minha esposa não faz tal coisa, que a minha esposa não faz isso, não faz aquilo, não cuida direito da casa, não cuida... E aí a pergunta nem sempre é, ok, ela deixou de fazer isso, mas a pergunta deveria ser, e o que eu faço? Onde entra a minha parcela de contribuição? Nós vivemos uma sociedade moderna em que, devido à necessidade até mesmo financeira, os dois cônjuges precisam trabalhar. Antes, no passado, só o marido trabalhava e a esposa cuidava apenas da casa dos filhos. O cenário hoje é diferente. É a realidade na maioria das famílias onde a esposa também precisa trabalhar para complementar a renda, complementar as finanças da casa. Então, nesse caso, é necessário haver também um entendimento por parte do marido de ser um braço de apoio, de apoiar, de dividir as tarefas com a esposa. Ninguém vai deixar de ser menos ou mais homem por isso. Dividir tarefas é um ato de amor. É um ato de compreensão. Eu saio às 8 para trabalhar e chego às 6. Mas se a esposa também sai às 8 e chega às 6, estávamos os dois cansados ao final do dia. E as tarefas de casa precisam ser feitas.
Então é nesse sentido que o comentarista coloca a responsabilidade de cada um de nós de construir os nossos lares como projeto de Deus. Precisamos ter cuidado com as pequenas pedras ao longo do caminho, porque as grandes pedras são visíveis. Às vezes é na pequena coisa, na pequena palavra que é dita, no pequeno falta de compreensão que é feita. Então nós precisamos ter esse entendimento, essa visão, né, de que precisamos muitas vezes ceder, muitas vezes ser um braço de apoio, muitas vezes estar ajudando e sermos auxiliadores uns dos outros. 1.2. No começo do casamento não sabemos quase nada. E essa é a grande verdade, eu concordo em gênero, em tudo, em número, grau com o nosso comentarista. Concordo em todas as formas com o nosso comentarista. É muito comum nessa fase de adaptação, principalmente no primeiro ano de casamento, você jovem, você que está prestes a se casar ou é recém-casado que está me ouvindo nesse dia, é comum nesse primeiro início de ajustes, de acertos no casamento, existir alguns conflitos. E como nós precisamos fazer? Precisamos trabalhar o máximo para dirimir os conflitos, para diminuir, para fazer com que eles não aconteçam. Mas se acontecerem, precisamos exercitar o diálogo para chegar a um bom senso. Mas por que isso acontece? É uma fase de adaptação, é justamente o título colocando, não sabemos praticamente nada. Todos estão aprendendo e procurando se firmar, você aluno e professor ao mesmo tempo, é verdade. A família é uma grande construção, que só acaba com o fim da vida. Por isso todos estamos em obras, o cônjuge, os filhos, os netos, todo mundo está sempre em obra constante. Precisamos aprender e nos esforçar e fazer valer a pena estar casado. Se o seu casamento não é o que você gostaria que fosse, verifique se ele está edificado no fundamento certo. Se não estiver, reconstrua o seu relacionamento sobre os ensinos do Senhor Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, a gente não vai ler porque não dá muito tempo, mas ele fala sobre os dois alicerces, ele fala sobre o homem que construiu a sua casa sobre a rocha e o homem que construiu a casa sobre a areia. Olhando no primeiro momento, externamente falando, a casa poderia ser igual. Ambos construíram uma casa. A diferença estava não na aparência externa da casa, mas no alicerce. A diferença estava que uma tinha alicerce, firme, na rocha, e o outro alicerce estava na areia. Algo fraco, sem constância, sem firmeza. E os dias maus, a chuva veio para ambas as casas. O dia que chove, tempestade, chove para ambas as casas. Aquela que estava firmada sobre a rocha, ela permaneceu. E aquela que estava firmada sobre a areia, ela foi destruída. E o que o comentarista coloca aqui para nós de exemplo, que eu acho interessante, é que o processo de construção, ele deve tomar tempo muitas vezes, mas é necessário. É preciso mais tempo na construção do alicerce. É preciso mais tempo na construção da base do que será a sua família. Então esse início, quando nós não sabemos de nada, o comentarista coloca aqui que muitos casamentos estão se desfarelando, se perdendo pelo caminho, justamente porque estão baseados no alicerce errado. Com pressa, construir o seu alicerce apenas na areia. Mas eu tenho uma boa notícia do céu para você hoje. Talvez você está nos ouvindo, participando da escola dominical, e está dizendo, essa palavra é para mim. Essa palavra é para o meu casamento que está se perdendo, que está sendo destruído, estamos em vista de separar. E eu tenho uma palavra de Deus para você nesse dia. Ainda dá tempo. É possível refazer as bases do seu casamento. Mas como assim? Buscando na fonte certa, que é a palavra de Deus. Se sua casa foi construída sobre a areia, ainda dá tempo de você reconstruí-la sobre a rocha. Ainda dá tempo de buscar ajuda, buscar a orientação do seu pastor, do seu dirigente, de alguém que você conheça, que você confie, de alguém que trabalha no departamento de família, que tem experiência para te apoiar, para orar por você, para te ajudar. O divórcio não é a solução. O divórcio é só mais um problema. Então, na verdade, ainda dá tempo de reconstruir esse alicerce da sua casa. Nós não sabemos quase nada. É o momento de estar sempre aprendendo. Ninguém nasce sabendo nunca. Ninguém nasce sabendo nem vira craque de uma hora para outra. É com o tempo que adquirimos maturidade. 1 Coríntios 13, versículo 11. Vamos ver o que o comentarista coloca para nós aqui de referência. 1 Coríntios 11.
1 Coríntios 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então o apóstolo Paulo está dando uma referência aqui aos Coríntios que quando ele era menino, ele pensava e agia como menino, mas a partir do momento que a maturidade vem o crescimento, traz maturidade para as nossas mentes, para as nossas ações, nós começamos até a mudar o nosso pensamento, a pensar de forma que não mais como meninos. É como se fosse uma construção de cimento e tijolos. Quando a gente acha que concluiu, precisamos aumentar os compartimentos, trocar alguma parede de lugar ou estar sempre em reforma. O comentarista faz uma associação aqui, perguntando por que não tem craque no casamento? Porque não é uma atividade apenas pessoal, mas uma atividade em conjunto, em equipe, mútua, se construindo a dois. Tem muita gente que tem a preocupação de falar assim, eu vou estudar, fazer faculdade, passar no concurso, arrumar um bom emprego, construir minha casa e depois eu vou me casar quando tiver tudo certo. Nem sempre vai ser possível fazer isso. Na verdade, nós podemos entender o casamento como algo que é construído juntos. É muito difícil, antes de se casar, você às vezes conseguir a casa própria, conseguir o carro, conseguir o emprego dos sonhos. Isso é muito difícil. Pode acontecer? Pode, mas é raro os casos. Na verdade, assim, precisamos estar construindo juntos, diariamente e mutuamente, os cônjuges. Bom, ele fala aqui no suplemento o seguinte: no início fomos pegos no laço, fomos aprendendo e ganhando experiência, e para termos uma família perto da perfeição, não desistiremos de caminhar juntos nem de restaurar partes que se danificam com o tempo. Assim como uma parede que está exposta à chuva, precisa ser retocada, precisa ser pintada, às vezes precisa descascar e fazer um embolso novo, o casamento constante de construção é a mesma coisa. Quando vem as chuvas, os ventos, às vezes pode tirar uma tinta. E é necessário repintar, é necessário reconstruir, é necessário cuidar novamente daquele casamento. Bom, 1.3, o tempo passa muito rápido, lição gostosa, maravilhosa de aprender, estamos aprendendo muitas coisas. Como foi de profundo aprendizado para mim? Eu tenho certeza que tem sido para você também, esse trimestre. 1.3. Não existe casamento perfeito. Porque somos imperfeitos. Ninguém é perfeito. Mas nós estamos no processo de aperfeiçoamento, buscando melhorar todos os dias. Vamos ver o que o comentarista fala para nós aqui nesse tópico 1.3. Efésios capítulo 4, 13, antes da gente iniciar, fala o seguinte para nós. Vamos achar a referência aqui que o comentarista coloca. Efésios capítulo 4, versículo 13. Diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, até que nós cheguemos à medida da fé, crescendo com Cristo, o comentarista coloca aqui que nós estamos prosseguindo para alcançar a perfeição. O apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, capítulo 3, versículo 10 em diante, mais especificamente no versículo 12, ele chega a dizer que ele estava num processo de aperfeiçoamento. E ele chega a dizer, olha, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, que eu continuo prosseguindo para o alvo. Ele continuava buscando melhorar, buscando ser mais e mais agradável a Deus todos os dias. Não existe casamento perfeito, mas existe casamento 100% possível de convivência. Quando falamos em casamento, lembramos da personalidade dos cônjuges, do temperamento, da volubilidade, da mutabilidade. Estamos o tempo todo estudando o nosso cônjuge. Para tudo que vale a pena na vida precisa de esforço. A pessoa só passa no concurso se ela se dedicar a estudar. A pessoa, por exemplo, só consegue um bom emprego se ela se dedica a ser um bom profissional. Porque o mau profissional ele pode até conseguir um bom emprego, mas pouco tempo depois ele é despedido. Ele não vai ficar. A máscara cai. A pessoa, se ela quer, por exemplo, tirar boas notas, ela precisa estudar para fazer boas provas. É assim na nossa vida. Quando falamos em casamento, lembramos da personalidade do cônjuge, já falamos sobre isso. Para tudo na vida tem um preço. Quem não quer pagar, desista. Então, eu não estou você que é solteiro, não estou disposto a mudar, a ceder em momento algum, a pagar o preço do casamento. Não se case, permaneça então solteiro.
né? Porque o casamento ele precisa realmente de sofrer mudanças todos os dias. Todos os dias nós precisamos buscar melhorar. Bom, casamento não é diferente, é um esforço contínuo para conviver. Casamento perfeito é uma utopia, ou seja, não existe. Mas um casamento de sucesso é quando você pode dizer um ao outro ou qualquer coisa sem segredos, mentiras ou reservas. Quem fez o projeto foi Deus, lá em Gênesis capítulo 2, quando Deus ajunta o homem e a mulher e faz o casamento, o primeiro casamento. Então o projetista orienta a construção de acordo com as normas traçadas. Quando se segue o projeto, não tem como a casa ser mal construída. O engenheiro e o arquiteto, quando ele desenvolve o projeto, o engenheiro faz o projeto todo estrutural da casa, o arquiteto, a forma como ela deve ser desenhada e tudo mais. Quando eles montam um projeto, se o pedreiro que estiver construindo aquele projeto seguir a risca, não vai dar erro, porque ele realmente vai seguir a orientação de alguém que estudou e se preparou para que aquele projeto desse certo. Da mesma forma o casamento. O nosso Deus, o projetista do universo, que nos projetou, que fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, ele não erra. E ele desenvolveu um manual para que nós possamos estar sendo bem orientados nesse processo, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, a construção, quando ela é feita dentro do projeto que Deus fez, não tem como estar errado, não tem como sair mal construído. O comentarista coloca no suplemento a seguinte frase: mesmo que você sofra um estrago pelos ventos da vida, quem fabricou sabe consertar. Volto lá no tópico anterior. Não é o fim. Deus pode mudar a história da sua família. Deus pode restaurar o seu casamento. Deus pode restaurar a união com seu filho. O problema é que não consultamos o projetista e não seguimos o desenho das plantas e as especificações. Toda casa sem alicerce ou edificada na areia não tem como subsistir por muito tempo. Qualquer vendaval ou tempestade forte, ela não suportará. O grande problema é que se gasta tempo, suor e dinheiro com alicerce que ninguém vê. Ninguém chega na sua casa e pede para ver o alicerce, mas quer olhar a fachada, a boniteza da casa. Muitas pessoas edificam seu casamento na mentira, na grosseria, na irresponsabilidade ou na infidelidade. Infelizmente, não tem como dar certo. Então, meus irmãos, fechando aqui o tópico primeiro, especial o tópico 3 agora, específico o tópico 3, ele vem dizer para nós que não existe casamento perfeito, mas existe o casamento de seres imperfeitos que buscam a perfeição. E vai cedendo, vai trabalhando, vai mudando em amor, em união, em amizade, em respeito, e todos os dias sendo um pouco melhor. Amém? O segredo não está muitas vezes na fachada, mas o segredo está no alicerce. Tópico 2, então, esse foi o tópico primeiro que falou para nós sobre a família, uma obra em processo. Tópico 2, ele vai chamar a atenção que o casamento não pode ser experimental. Fala o seguinte para nós: precisamos nos conscientizar de que o casamento é definitivo. Não é algo que eu possa experimentar. Não é algo que eu possa comprar. Experimentei. Hoje a gente, nessa era de compra via internet, né? Muita gente gosta do Mercado Livre, Shopee, as compras de internet de forma geral. E elas têm um prazo para devolução. Eu vou no Mercado Livre, por exemplo, e compro um determinado aparelho eletrônico para resolver um problema da minha casa, para usar na minha casa. Quando chega o aparelho que eu testo, eu vejo que o aparelho não atende às minhas necessidades, não é aquilo que estava exposto, não é aquilo que eu esperava que fosse. O que eu posso fazer pela lei do consumidor? Ir lá e devolver sem prejuízo nenhum. Eu devolvo o aparelho e eles me devolvem o dinheiro. Compra de internet é assim, você tem período de desistência da compra. Só que casamento não é compra via internet que você pode testar e desistir depois. O casamento é para ser algo definitivo. Por isso que nós temos, já estudamos nessas lições anteriores, a fase do namoro, do noivado, justamente para conhecer e nos preparar para esse momento. Precisamos nos conscientizar que o casamento é algo definitivo, até que a morte o separe. Não é até que surja um problema, uma dificuldade, um descontentamento, uma crise. Se todas as crises acabassem em separação, em divórcio, não teria mais ninguém casado, porque todos nós enfrentamos problemas, todos nós enfrentamos dificuldades, todos nós temos as nossas crises. Muitos pensam e falam: vou me casar, se não der certo, separo. Não é o que a Bíblia diz, aquilo que Deus ajuntou, não separa o homem. Então, meus irmãos, o tópico 2 vem falar justamente sobre essa questão. Não pode ser algo experimental.
Eu creio que esteja falando também para jovens, pessoas que estão se planejando para casar, que estão às vésperas de se casar, que vão se casar em breve, ou que sonham se casar, estão orando em Deus, pedindo em Deus uma esposa, um esposo. Eu creio que nessa manhã também estou falando para esse público também. E o interessante é nós termos a consciência de que não é algo para ser descartável. O casamento não é algo para ser experimental. Ele tem que ser algo para ser definitivo. Infelizmente, vivemos uma sociedade onde as pessoas estão acostumadas às coisas descartáveis. Nós vamos falar sobre isso. Tópico 2 ainda. Mas com a palavra de Deus, o manual da palavra de Deus, o casamento é para ser até que a morte o separe. Porque é aquilo que Deus ajuntou. Não separe o homem. Faça uma boa escolha agora, ore a Deus, peça direcionamento a Deus. E você que está recém-casado, eu estou tendo dificuldades, não estou chegando a entendimento. Peça a Deus direcionamento na construção do seu alicerce, que é o seu casamento. E Ele vai te abençoar. Bom, 2.1. O casamento não pode ser descartável. Precisamos perseverar e fazer a vontade de Deus para alcançarmos a promessa. Está lá em Hebreus capítulo 10, 36, que ensina a perseverar. Quem dá o sim precisa ir até o fim. Não pode ser descartável. Que significa que pode ser jogado fora a qualquer hora que quiser. Que usa uma vez ou poucas vezes e depois descarta, joga na lata do lixo. Descartável é aquilo que não se destina a conservar nem a consertar. Precisamos ser capazes de nos reerguer diante de uma falha, de um erro, ou consertar aquilo que não saiu a contento. Já pensou em começar tudo de novo? Não jogue fora aquilo que você tem construído com muito sacrifício. 10, 15, 20, 30, 50 anos casado. Irmãos, nós temos visto pessoas até no meio cristão mesmo, se separando depois de 30 anos casado, 10 anos, 15 anos ou até mais. Pessoas que praticamente fizeram bodas de ouro e depois estão se separando por incompatibilidade de gênios. Isso é a ação do diabo. Nós precisamos, como mente de Cristo, transformar nossa mente. Já é transformado, nosso entendimento é transformado. Nós que temos a mente de Cristo precisamos transformar esse mundo e não ser transformados por ele. Olhar para trás e saber, pessoas com 15, 20, 10, 50, olhar para trás e saber o que realizou, mas perdeu tudo pela insensatez do descarte. Precisamos dar o nosso melhor e, se possível, fazer diferente e ser a diferença em nosso relacionamento. Não é descartável. Nós vivemos uma sociedade que aprendeu que não tem a vontade de consertar as coisas. Né? Na época dos nossos pais, tem até uma ilustração que fala isso, de um jovem perguntando para um casal de idosos por que o casamento deles duravam tantos anos, tanto tempo. E o Senhor responde que eles vinham de uma época, de uma geração, em que quando se quebrava algo, eles não jogavam fora e compravam novo, mas eles consertavam aquilo que estava quebrado. Infelizmente, a nossa geração consumista, hoje nós temos o hábito de ser consumista. O celular tem um pequeno defeito, eu não quero, posso com um pequeno conserto voltar a utilizar? Não, descarto, jogo fora e compro um novo. E, infelizmente, muitas pessoas estão transferindo isso para a família, para o casamento. Esse conceito de ser descartável no mundo, as pessoas estão transferindo para dentro das suas casas. Mas nós temos a mente de Cristo, somos diferentes. O comentarista colocou aqui que todo dia você precisa lutar pelo sim, pela escolha que fez, pelo rumo que planejou, pelo caminho que traçou, tendo a certeza que aquele que começou a obra vai completá-la. Se nós estivermos firmados na rocha, vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir a dificuldade, mas a nossa casa não será abalada. Precisamos de ajuda e ser fortes bastante para não nos abatermos por qualquer coisa. Eu glorifico a Deus, irmãos, por fazer parte da nossa igreja, AD Brasil Juiz de Fora, Assembleia de Deus da Avenida Brasil Juiz de Fora, onde os nossos líderes, os nossos pastores têm a visão pautada na palavra de Deus de pessoas para nos auxiliar. Na nossa igreja nós temos um departamento de família, com conselheiros, com líderes que estão dispostos a ajudar, a orar por você, a ser um braço amigo. Eu glorifico a Deus, porque nós temos essa oportunidade. Então, no momento de dificuldade, no momento de necessidade, nós temos esse braço a que nos recorrer. Bom, o casamento não pode ser volúvel. 2.2. Qualidade daquilo que é inconstante, que muda de lado facilmente, instável, variável. Uma hora quer, outra hora não quer mais. Não.
né? Nós não podemos mais ser meninos inconstantes, precisamos ser firmes na nossa decisão. Eu ouvi uma vez uma frase e isso me marcou muito, um pastor dizendo que o amor ele não é somente um sentimento, o amor é uma decisão, é uma escolha. Eu escolhi amar a minha esposa, eu escolhi permanecer casado com ela, eu escolhi construir a minha família, o meu casamento na base sólida que é a palavra de Deus. Escolha. Porque se fosse só um sentimento, o sentimento ele pode passar. Mas não, o amor ele é uma escolha, uma decisão. É algo que vai além de sentimento. Bom, devemos ter em mente que a inconstância é um inibidor para recebermos algo do Senhor. Todos os dias devemos optar e decidir se vamos esperar acontecer ou se vamos decidir o nosso caminho e não deixar que a vida nos leve para onde ela quiser. Quem não tem um ditado, que não sei quem fez esse ditado, mas é muito usado no mundo, que fala que quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E acaba sendo uma verdade também para a nossa vida, no nosso relacionamento. A pessoa que não sabe aonde quer chegar, aonde quer ir, qualquer caminho dela vai levá-la. O problema é que qualquer caminho pode te levar também para qualquer lugar, inclusive aquele que você não quer ir. Então esse é o cuidado que nós devemos ter. Todos os dias devemos optar e decidir se vamos esperar acontecer ou se vamos decidir o nosso caminho. Precisamos encarar os problemas de cada dia. Não adianta deixá-los acumular, só vai fazer mal. A poeira, quando ela é acumulada na sua casa, ela vai ficando de uma forma pior, depois ela começa a ser nociva à saúde. A perseverança é a marca dos que permanecem casados. Seja persistente, perseverar. A Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso no conceito da salvação. Mas no casamento, serve também essa aplicação. Aquele que perseverar até o fim, ele vai honrar a Deus e vai receber as bênçãos de Deus no seu casamento. Amém? O otimismo, a fé e a esperança são os nossos sustentáculos que jamais podemos perder. Não podemos destruir um castelo por causa de uma goteira. Já parou para pensar? Às vezes tem uma goteira na sua casa, você destrói a casa inteira por causa de uma goteira? Não. Conserta essa goteira. Troca a telha que está quebrada e conserta. Vale a pena consertar o telhado do nosso castelo do que derrubá-lo por qualquer outra coisa. Levou 10, 15, 20 anos. Tem filho, tem netos. Tem uma família toda estruturada, construída. E agora, depois de tudo, às vezes por uma pequena goteira vai se separar? Não. É hora de se voltar, pensar atrás e reconstruir. 2.3. O casamento não pode ser por conveniência em todos os seus aspectos. Seja físico, seja apenas por atração física, por beleza, por dinheiro, por nada disso. O casamento não pode ser por conveniência. Nenhum dos cônjuges pode defraudar a um ao outro a não ser por conhecimento mútuo. Aqui o 1 Coríntios 7,5. O apóstolo Paulo estava orientando aos coríntios que eles não deveriam defraudar, até na questão do relacionamento sexual entre os cônjuges. Nós já falamos sobre isso em lições anteriores. A não ser por consentimento mútuo. Conveniente é aquilo que atende ao gosto só de um dos lados, o prazer só de um dos lados. O que é um casamento conveniente? E aí nós vamos ter que mexer um pouquinho na ferida aqui para falar sobre isso. É aquele caso do marido, por exemplo, que ele veio da casa dele, às vezes era filho único, criado com todo o dengo ali pela mãe, e ele fala, eu só gosto de comer arroz, feijão e salada. Mas às vezes a esposa veio de uma cultura que ela não gosta de salada, ela gosta de legumes, mas o marido não, tem que fazer a vontade dele somente. Isso não é ser casamento sadio. O casamento sadio é quando é bom para os dois. E aí está entrando em pequenos detalhes. Às vezes uma pequena bobeira, às vezes o marido decide que só vai comer determinada coisa naquela casa porque ele gosta da comida assim. E só compra determinada coisa porque é o que ele gosta. Mas e o gosto da esposa? E a vontade da esposa? Será que não pode ser ouvido também? Então não pode ser por conveniência, não pode só agradar um lado. É necessário que muitas vezes nós venhamos a ceder e nesse ceder agradar a ambos os cônjuges. Fazer com que ambos os cônjuges saiam satisfeitos. Isso vale para todos os aspectos. É no aspecto do relacionamento íntimo, debaixo da bênção de Deus, no casamento.
né? A gente não pode ser egoísta. Ah, só vai ter a comida que quiser aqui em casa. Ou o relacionamento íntimo só vai agradar ao marido, à esposa, né? Precisa, na verdade, haver um acordo. Precisamos ceder em alguns momentos para que ambos sejam felizes. Quando nos cônjuges começam a viver de forma conveniente, o casamento está fadado ao fracasso, pois conveniente é algo que convém à pessoa, que é favorável ao interesse, que dá lucro, satisfação, que satisfaz na hora e que atende suas expectativas. Só serve se lhe trouxer bem-estar pessoa que vive egoisticamente. Uma vez satisfeito seu desejo ou sua vontade, o resto não está nem aí. O corpo de um pertence ao outro, mas se não for bom para os dois, esqueça, delete. No casamento, nenhum dos cônjuges pode ser individualista. Como seres humanos, sempre achamos que o que temos é melhor do que o outro. Sempre achamos que o que temos, que o não temos, é melhor do que o que temos. E sempre lutamos para ter aquilo que nos agrada. Isso é egoísmo. Na verdade, nós precisamos ser gratos a Deus por aquilo que Ele já nos deu. Não copie nem cobice outro casamento, né? Aquela história da grama do vizinho ser mais verdinha que a sua grama. Na verdade, não. Na verdade, é que muitas vezes aquele casamento, aquela família, está apenas de fachada, mas o seu alicerce é podre, não tem alicerce. Então nós precisamos ter esse cuidado. Nós não somos proprietários um dos outros. O marido não é proprietário da esposa, nem a esposa do marido. Mas nós somos carne da mesma carne, nós temos temos direitos, temos deveres a cumprir. Então nós precisamos chegar no acordo dentro do casamento para que ninguém seja individualista, para que somente um dos lados seja agradado. Quantas histórias nós já vimos de casamentos em que apenas um dos cônjuges se satisfaz e o outro não, e isso perdura por anos, e às vezes a esposa está infeliz e isso começa a destinar a atenção da pessoa até para outra pessoa, para um terceiro, justamente porque deixou de ser bom. O pastor William Barros, na ilustração que ele estava dando, ele é psicólogo clínico, ele disse que atendeu um jovem, um rapaz que foi conversar com ele com 18 anos de casamento, e esse rapaz falou, já não dá mais, acho que eu vou separar, porque a minha esposa não me atrai mais, eu não gosto mais. E o pastor William falou para ele, mas depois de 18 anos, não quero e tal, não está dando certo, perdi a graça, perdi o prazer. O pastor William foi enfático para ele, falou, quem é a terceira pessoa que você está conversando? E o rapaz assustou, falou, que isso, pastor? Não, se durante 18 anos ela foi agradável aos seus olhos, foi bênção para você e agora deixou de ser, você está atraindo atenção para outra coisa. E ele chegou à conclusão, o casamento foi feito para duas pessoas. Ele chegava a dizer o seguinte, não é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo. Se você deixa de amar a sua esposa, é porque você está dedicando amor a outra coisa, ou a outra pessoa. Então nós precisamos ter esse cuidado, este despertamento que a lição vem nos trazer nesse dia. Tópico 3, para a gente finalizar. O casamento é um aprendizado constante. O aprendizado é um processo contínuo de aprender, de adquirir conhecimento, competências, habilidades e mudar comportamentos. É preciso estar fundamentado em Cristo, aprender aquilo que pode solidificar o casamento e a família. Pontos que podem convergir os cônjuges para uma história diferente no relacionamento entre eles. Relacionamento entre eles e a família que eles cercam. Não devemos ser ouvintes, mas praticantes. Aprenda a cortar as arestas e lapidar as pedras preciosas. Casamento e família. Evite a cultura machista ou feminista, onde nenhum se dobra. Nós vamos entrar nesse ponto agora no tópico 3, de uma forma mais rápida, mas entender que não pode ter uma cultura nem machista nem feminista. Os extremos eles são negativos, eles fazem mal. Todo extremismo ele faz mal. Então nós precisamos solidificar o casamento. É um processo contínuo de aprendizado mútuo. Esposa com o marido, marido com a esposa. E é assim que funciona, baseados na palavra de Deus. Bom, 3.1. A cultura machista é prejudicial ao casamento. Machismo é o significado de machismo. É o exagerado senso de orgulho masculino, virilidade agressiva, comportamento expresso por opiniões e atitudes de um indivíduo que discrimina ou recusa a igualdade, direitos e deveres com as mulheres. O machismo pensa que está sempre numa posição superior ao que é feminino. Ou seja, o machismo é a ideia errônea de que os homens são sempre superiores às mulheres. A mulher perde o seu direito de livre expressão,
perde a sua personalidade, sendo forçada pela sociedade machista a servir e a assistir às vontades do homem, custe o que custar. O homem foi dado em lugar de cabeça. Aprendemos isso em Efésios capítulo 5, 23. Cabeça é liderança. Liderança não é ser um déspota. Déspota é um ditador. Nós tivemos na história vários reis que foram déspotas, foram ditadores, né, que exigiam pelo poder da força sua vontade sendo cumprida. E não é assim o marido. O marido não é para dar ordem, não é para ser aquele ditador dentro de casa, aqui em casa a lei é do jeito que eu falo, não. Liderança. Liderança significa ser exemplo. O melhor líder é aquele que mostra exemplos aos liderados. Então o melhor marido não é aquele que é machista com a esposa, mas é aquele que através do exemplo de respeito, diálogo, conduta, amor, ele consegue convencer, por exemplo, a sua esposa a lhe retribuir a mesma coisa. Bom, o líder procura chegar a um acordo antes de bater o martelo. Devemos conviver com entendimento para que as nossas relações não sejam interrompidas. A concordância exige renúncia, abrir mão exige recuo. Na dúvida, não ultrapasse. Às vezes, uma preferência pessoal é deixada de lado para não estragar a harmonia do casamento. Renúncia é um segredo, mas muitos acham que é muito caro e não querem pagar. Tomar as decisões sozinhos, como se não houvesse companheiro, é algo arbitrário e não é autoridade delegada por Cristo. Então, volto a dizer, o extremismo não é algo saudável. O machista, aquele homem que pensa que a autoridade dele é soberana e trata assim com a esposa, com os filhos, né? E se a esposa não obedecer, apanha ela, apanha os filhos, isso não é ser machista. Isso é extremista. Né? E não é isso que a Bíblia nos ensina. Porque a Bíblia nos ensina como homens. Eu não estou dizendo aqui que nenhum homem tem que ser afeminado, não é isso. São coisas distintas, né? Mas o machismo é diferente de ser um macho criado por Deus, de ser um homem criado por Deus. Porque o machismo, por exemplo, ele é autoritário. E a Bíblia nos ensina em Efésios capítulo 5 que o homem, o marido, ele é liderança da casa, mas é para ele tratar a esposa igual Cristo trata a igreja. E Cristo trata a igreja com amor, com respeito, se entregando por ela. Então o marido precisa se entregar pela esposa também, em comum acordo, em conversa, em diálogo, e não com autoritarismo. Então, homens que estão me ouvindo, né? Você não vai deixar de ser mais homem ou menos homem por praticar o diálogo dentro da sua casa, por parar e ouvir a sua esposa, por conversar, por chegar a um consenso conjunto, por chegar num comum acordo. Isso não vai tirar em nada a sua masculinidade. Muito pelo contrário. Vai demonstrar que você está cumprindo a palavra de Deus em ser alguém que trata a esposa como Cristo tratou a igreja. Mas tem também o tópico 3.2, que fala que a cultura feminista é prejudicial ao casamento. Só para reforçar, irmãos, a cultura machista ela vem muito de uma sociedade, a nossa sociedade patriarcal. E muitos homens, até mesmo na igreja, confundem a questão de ser o cabeça, ser o liderança, com o machismo extremado. Muitos homens pensam que por ser a liderança, o cabeça, ele tem que dar ordem e a esposa e os filhos baixarem a cabeça e pronto, acabou. Ele é um ditador, a família tem medo desse homem, não é isso. Aí ele está cumprindo o fato de ser o cabeça, mas ele está deixando de cumprir que a esposa é a adjutora e que ele precisa tratá-la como Cristo tratou a igreja. E não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a homens tratar a esposa, sim, ser o cabeça, honrar os seus compromissos, ser a liderança da casa, prover o sustento, mas também a tratar a esposa como Cristo trata a igreja. Bom, 3.2. A cultura feminista é prejudicial ao casamento. Feminismo é uma doutrina que preconiza o aprimoramento e ampliação do papel dos direitos das mulheres na sociedade. Então a teoria do feminismo é até bonitinha, né? A teoria, entre aspas, porque a teoria fala que está buscando aqui na sociedade uma ampliação do papel dos direitos da mulher na sociedade. Né? E quanta evolução as mulheres tiveram na sociedade? Para a gente que estuda história, nós vamos ver, por exemplo, que no passado, isso na cultura ocidental, no Brasil, as mulheres não podiam votar, não podiam escolher seus governantes, não podiam, por exemplo, ir no supermercado sozinhas, sem os seus maridos, e uma série de coisas que a mulher era proibida de fazer, não podia sair de casa se o marido não estivesse junto. Então tem uma série de coisas que os salários eram sempre inferiores,
Nós estamos vendo que, com o passar do tempo, as mulheres têm conquistado também o seu espaço na sociedade. E é digno, é louvável isso, no sentido de profissionalismo, no sentido de buscar ser uma boa profissional, no sentido de ter direito ao voto, no sentido de ser tratado como uma pessoa respeitosa. Mais do que isso é a teoria do feminismo, porque na prática nós vamos ver aqui que a realidade que o feminismo pede é o fim da sociedade patriarcal, reivindica a igualdade política, jurídica e social entre homens e mulheres. Está dizendo, eles querem dizer que de outras formas, dentro da família não é cada um que tem o seu papel, não. A mulher pode fazer o papel que ela quiser. Isso é antibíblico. O papel do homem foi definido pela Bíblia, o papel da mulher foi definido pela Bíblia, o papel dos filhos foi definido pela Bíblia. Essa corrente de pensamento diz que a atuação não é sexista, isto é, não busca impor algum tipo de superioridade feminina, mas igualdade entre os sexos. É mentira. Na prática, nós vemos que o movimento feminista, na verdade, sim quer impor a superioridade feminina, né? Isso levando muitas mulheres à cultura do lesbianismo, por exemplo, à cultura de um conceito de família totalmente diferente, de pensar que uma mulher não precisa de um homem, não precisa de um marido, não precisa de uma família. O feminismo não quer emancipar somente no mercado de trabalho. A principal crítica feita a essa corrente é de valorizar excessivamente a condição econômica, cultural e colocar a mulher na dominação do homem. A cultura feminista, ela não quer igualdade de diálogo, ela quer colocar a mulher numa posição de superioridade ao homem. Então, eu volto a dizer, o extremismo ele não é benéfico. Nem no machismo, nem no feminismo. Não tem base bíblica isso. O feminismo procura apontar que os indivíduos são iguais ou possuem os mesmos valores dentro de uma sociedade. A mulher foi dada como submissa ao seu marido, Efésios 5:22, Colossenses 3:18. A missão está com o homem, de liderança. A mulher, na qualidade de submissão, ajuda o seu marido em tudo e auxilia na execução das mesmas responsabilidades e projetos. Mesmo com o desenvolvimento intelectual e profissional das mulheres, não podemos esquecer que perante a Bíblia Sagrada, no casamento, cada um tem o seu papel. Não significa, por exemplo, que uma mulher ela ganhe mais que seu marido, ela tem um emprego muito melhor, ganhe mais. Não significa que o marido, por exemplo, não precisa trabalhar. Porque sobre ele foi colocado o papel de ser o sustentador daquela casa. Né? E não significa, por exemplo, que pelo fato de ela ganhar mais, ela deva tomar as rédeas da liderança na casa. Não. Biblicamente, o papel da mulher é adjuntora e foi dado ao marido o papel de liderança. Então, não é ser machista ou feminista, não é isso. É cumprir aquilo que o projetista do universo projetou para a sociedade, projetou para o casamento. Fazendo dessa forma, não vamos ter conflitos. Corresponder, né, é ser equivalente, condizente, estar em conformidade. Deus, ele tirou da costela de Adão, ele formou a mulher e trouxe ao homem. Deus não tirou da cabeça para que ela não dominasse o homem e não tirou dos pés para que a mulher não fosse pisada pelo homem. Mas a mulher sábia edifica o seu lar, faz dele paraíso, mas a tola quer medir forças e o destrói. A mulher sábia é aquela videira que está produzindo bons frutos, frutos adocicados, e não uvas verdes, uvas amargas. Né? A parreira de uva ela pode produzir uvas boas ou produzir uvas ruins. E aí cabe a nós, como servo de Deus, você enquanto mãe, você enquanto mulher, qual fruto você tem produzido? 3.3. Aprenda a aceitar o seu cônjuge e a amar a si mesmo. Né? Compreender os limites da pessoa amada, limites físicos, intelectuais, laborais, sexuais, de paciência. Aceitar as preferências, os hábitos e tradições regionais, de família e de igreja. Aceitar as escolhas diferentes sem criticar ou reprovar. No lugar da crítica, precisa de habilidade para aconselhar sem ferir a pessoa amada. O elogio se esquece, a crítica leva para o túmulo. Né? Tem um ditado que brinca muito entre crianças, a gente ouvia muito isso. Quem bate, esquece, mas quem apanha, não esquece. Existem formas inteligentes de discordar de uma coisa, não sendo deselegante. Quem ama o seu cônjuge, ama a si mesmo. Aprender a se cuidar. Se o meu cônjuge me ama, ele nunca vai ser atraído por outra pessoa. Isso é utopia. O seu cônjuge está vendo gente interessante todo dia, gente bonita, gente bem vestida, gente cheirosa. Gente que preenche os vazios que você deixa. Está chamando atenção para ambos os cônjuges. Deixa vazios, outra pessoa pode estar preenchendo aquele vazio e chamando atenção do seu marido, da sua esposa. É necessário ter cuidado com isso. Mesmo dentro de casa,
Os cônjuges precisam estar asseados, arrumados e cheirosos. Não descuide da sua aparência. Né? Eu me lembro, se não me falha a memória agora, foi no meu curso de noivos, quando eu estava preparando para me casar. Um dos professores falou, a gente tem que ter cuidado, porque na época se usava muito aquelas camisas de político, até com a foto às vezes do político, na época de campanha distribuída, aquelas malhas bem fraquinhas com a camisa do político, e o professor e a professora, não me lembro na época, dizia assim, ó, cuidado, não faça isso, falando para as mulheres, não faça as camisas de político com a camisola. Né? Ninguém quer acordar com a camisa de político e ver até a foto de um político às vezes desagradável na frente. Então é necessário cuidado, é necessário ter o zelo. Né? É comum, às vezes, pós-casamento, eu posso dizer experiência própria, a gente ganha alguns quilinhos, o corpo vai se mudando, vai transformando, mas nós precisamos ter o cuidado, né, de sempre estar bem apresentados, sempre estar buscando uma vida com qualidade de vida, com saúde, sempre asseado. Né? Eu tenho certeza que nenhuma esposa quer chegar em casa e se encontrar com o marido, por exemplo, desleixado, com mau cheiro, né, com mau hálito, descuidado, mal vestido. Da mesma forma, nenhum marido também quer encontrar a esposa dessa forma. Então nós precisamos ter cuidado com o nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Precisamos cuidar dele da melhor maneira possível. E o comentarista chega a dizer que fazendo dessa forma, nós vamos continuar também sendo atraentes para os nossos cônjuges. Então esse é o cuidado que nós devemos ter. Quantas vezes já ouvi falar de pessoas falando, agora já casei, está tudo certo. Era muito cuidadosa quando na fase do namoro, noivado, agora casou, pode ficar de qualquer jeito. Não. Precisamos ter o cuidado. Né? Não é porque eu já me casei, que eu já conquistei a minha esposa, que eu posso ser descuidado e a tratá-la de qualquer forma. Não. Então, esse cuidado consigo próprio, ele também vai transferir para o seu cônjuge. Né? Por isso que o comentarista coloca, aprenda a aceitar o seu cônjuge a si mesmo. Para finalizar, o amor é o oxigênio que mantém vivo o casamento e a família unida. O amor não é uma coisa bruta ou grosseira, que é feita de qualquer jeito. Amor exige carinho, atenção, presença, proteção, reconhecimento. Amor não é presente físico, mas da alma. O que para você é o máximo, para o seu cônjuge pode ser o trivial. Né? Então estude um ou outro da melhor maneira. O que eu posso fazer para agradar minha esposa? O que você, esposa, pode fazer para agradar o seu marido? O que você pode estar fazendo para melhorar o dia, a harmonia dentro do casamento? Volto a dizer, não é porque eu já tenho 10 anos de casado, já estou casado mesmo, posso sair de qualquer forma. Não. Na fase do namoro não sair perfumado, não sair bem asseado, barbinha feita, bem arrumado. Leve isso para o seu casamento também. É isso que o comentarista está chamando a atenção nossa aqui hoje. Conclusão, ninguém se casa sozinho. Ninguém consegue uma vida matrimonial se não for construída a dois. Precisamos abrir mão dos nossos caprichos em benefício da família. Mais cedo ou mais tarde os ventos virão, a tempestade virá. O segredo está na base, no alicerce, no fundamento. O segredo está naquela base que você fez o seu casamento. Porque a chuva, o vento, ela pode vir. E vão ter dias que ela vai vir. Mas se nós estivermos com a nossa base em Cristo, pautados na palavra de Deus, e em constante busca por melhora, vamos nos lembrar que o título da lição é Constante e Permanente Construção. Se o nosso objetivo é estar em constante construção, em permanente construção, em constante busca pela melhora, pode ter uma certeza que o seu casamento vai ser mais abençoado que já é. E se volto a afirmar, se você porventura está pensando em se separar porque já perdeu a esperança do seu casamento, Deus pode restaurar o seu casamento hoje. Eu quero encerrar essa oportunidade minha, agradecendo a Deus. Eu quero orar. Encerrar hoje de maneira diferente. Normalmente eu dou a paz do Senhor e encerro, mas hoje eu quero orar por você, pelo seu casamento, pela sua vida, pela sua família. Uma oração breve, para que Deus possa restaurar os laços, restaurar as bases do seu casamento e solidificá-lo na rocha novamente. Amado eterno Deus, nós queremos em nome de Jesus te agradecer pela oportunidade de estarmos essa lição maravilhosa. E o nosso pedido nesse dia, ó Pai, que o Senhor venha estar entrando dentro dos casamentos, das casas, por onde essa escola dominical, Pai, for assistida, onde as pessoas estiverem participando, que a Tua bênção sobre o matrimônio, sobre a família esteja adentrando também, ó Pai. E se porventura nesse dia, ó Pai, tiver alguém participando da escola dominical que já desistiu do seu casamento, desistiu da sua família, está pensando em separar, ó Pai, está pensando em desistir,
Pai, restaura hoje, transforma hoje, muda hoje, ó Pai, muda o entendimento, dá um novo renovo, dá uma nova estratégia. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser fortalecidos por Senhor para reconstruir, para continuar em constante construção e aperfeiçoamento. Assim eu te peço que o Senhor venha estar abençoando lares nesse dia, entrando em casas nesse dia, mudando situações nesse dia. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amado, que Deus em Cristo Jesus te abençoe, a paz do Senhor Jesus, que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, que a sua casa e a sua família sejam abençoadas pelo Senhor Jesus. A paz do Senhor. Lá em casa, me falaram que o Senhor pode curar.
Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua.